Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia e sociologia, continuando os nossos estudos sobre Marx, especificamente continuando o seu conceito, que é o conceito principal do marxismo, que é o de trabalho, né? O que significa o trabalho? Bom, a nossa caminhada até aqui, ela se deu da seguinte maneira. Partimos do pressuposto marxista de que o homem é um ser genérico e que o trabalho é aquilo que potencialmente, é aquilo que pode transformá-lo em ser humano. Portanto, já por si só, né, só por isso que já dissemos e da aula passada, já ficou claro a importância do trabalho. O trabalho faz com que o homem saia da animalidade e habite, né, e more no ambiente, no ambiente, vamos colocar assim, né, na realidade humana. Né, saia da animalidade e vá para a realidade humana. Bom, a ideia agora, né, a ideia nessa segunda aula, é ver mais propriamente, mais detidamente, como é essa relação entre homem e natureza. Por quê? Porque o trabalho ele se significa por isso. Ou seja, transformação da natureza, transformação do ambiente, transformação do mundo objetivo, esse mundo fora da consciência, fora da subjetividade, e também um mundo subjetivo, né? Uma natureza, portanto, externa e uma natureza interna ao homem. Isso é de suma importância e é sobre isso que nós iremos conversar nessa aula, certo? Bom, imaginemos o seguinte, imagine que nós somos seres pré-históricos, certo? Estamos lá no início da história da humanidade e nós estávamos passando num lugar, né? Nós aqui, quem está assistindo a aula, nós estávamos lá passando num lugar e, sei lá, vimos um negócio X e a partir daquele momento nós enunciamos aquilo é um rio, certo? Bom, passado algum tempo, nós descobrimos que aquele rio, que aquele negócio chamado rio, além de ser rio, ele é fonte de alimento. Passado algum tempo, eu percebi que aquele negócio chamado de rio, tendo como significado rio, tendo como significado fonte de alimento, ele passa a ter outro significado. Agora ele é fonte de lazer, fonte para se higienizar. Ele é fonte de energia. Ele é fonte que abastece as plantações. Olha só quantos significados existem para aquele negócio que nós chamamos de rio. Pela palavra, gente, por favor, isso é maravilhoso. Pela palavra, você se relaciona com a natureza. Isso é um rio, isso é pela palavra, pela linguagem. Né? Especificamente pela palavra, mas poderia ser por gestos. Isso é rio, isso é montanha, isso é planície, e etc, etc. Eu descobri, entre aspas. Tá muito ruim essa câmera aqui, vou colocar mais para cá, para ver se melhora. Eu descobri que
além, então, daquilo ter um nome, ele também é fonte de alimento. Ele também é fonte de energia, ele também é fonte de prazer, etc, etc. Evidente que todas essas coisas, elas se dão ao longo do tempo. Elas não se dão no mesmo momento. Então, isso significa o quê? Uma história. Uma história criada pelo homem. Certo? A natureza em si, ela não é nada disso. O homem é quem vai a transformando. Certo? Então, a partir, sei lá, do ano tralalá, antes de Cristo, 30 mil antes de Cristo, era rio, depois passa a ser pá, e depois passa a ser isso, e mais um monte de coisas. Então, a noção de história, ela está presente aí, é um ponto do qual eu não falarei mais aqui, porque senão a gente vai estender demais a aula, e a aula ela não tem essa pretensão. Então, a noção de história ela está presente, quer dizer, o que muda mesmo, a história ela é produto humano, não me venha falar que está na estrela, que está na Bíblia, não, a história é produção humana, ponto final, né? Ponto final. Só que, olha que foda, gente. Ao mesmo tempo em que o homem descobre essas potencialidades da natureza, por que potencialidades? Porque o rio é sempre o rio, velho. Se houvesse um conhecimento sobre a produção de energia elétrica a partir do rio, na pré-história, teríamos feito. Então, assim, o rio, ele está... o rio, a natureza, né? A natureza, ela esconde, no sentido forte do termo, quer dizer, está lá, mas está escondido, ela esconde milhões de potencialidades. Ela esconde milhões de funções. A ciência está aí para descobrir as funções, né? Mas, né? Vamos falar só de filosofia e sociologia. Só de filosofia, praticamente. Bom, então, né, o ser humano, ele vai desnudando, ele vai descobrindo aquilo que potencialmente está na natureza. Só que, não bastasse essa genialidade, só que, ao mesmo tempo que o homem olha para a natureza e a transforma, nomeando isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele também começa a se nomear. Ele também começa a se reconhecer. Como assim? Evidente. Evidente não, mas, né? Para que eu olhe para aquele negócio, para que eu olhe para aquele negócio e o chame de rio, eu tenho que me ver enquanto um ser dotado de linguagem. Eu tenho que me encontrar, eu tenho que me reconhecer como um ser capaz de definir as coisas pela linguagem, de separar as coisas. Um nenezinho não separa as coisas, o ambiente é junto dele, ele é parte constituinte do ambiente. Nós não. E, inclusive, objeto que não será de estudo para nós aqui, mas será futuramente, imagina, gente, só para vocês refletirem a importância que existe a linguagem. A importância da linguagem. Porque com ela você distingue o sagrado do profano. Você distingue o sagrado do profano. Se você é um calvinista, um presbiteriano, né? Assim, presbiteriano, calvinista rigoroso aí, né? Você vai olhar para, sei lá, um animal
abatido numa encruzilhada com cigarro e com bebida, capeta. Isso é o diabo. Ó, pela linguagem, pelo sentido que a sua linguagem deu, diabo. Aí você vê lá um lugar super alto, bonito, espaçoso, bem maior do que você, né? Uma porta assim gigantesca, tal, iluminada. Aí você entra lá, fala assim, ó, casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, lá é o capeta. Então, você, ao enunciar isso é um rio, você se vê enquanto um ser dotado de linguagem. Aí passou um tempo, você viu, você descobriu que o rio pode ser fonte de alimento. Só que para que você possa perceber o rio como fonte de alimento, o que precisa acontecer ao mesmo tempo? Você precisa ser pescador. Fantástico, né, velho? Ao mesmo tempo, o rio só vai ser fonte de alimento se você for um pescador. Por quê? Porque senão você não vai tirar o peixe de lá. Entendeu? Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Quando você olha para o rio e vê ele lá como uma fonte de diversão, você se enxerga enquanto um ser que precisa satisfazer determinadas necessidades. Que estavam lá, que sempre esteve com você, mas que não existia uma vazão para tal. Sensacional, né? A hora que você olha para o rio enquanto fonte de energia, o que você tem que ser ao mesmo tempo? Como você descobre isso sendo o quê? Um engenheiro, um cientista, alguém que quer perscrutar, né? Que quer conhecer a natureza nos seus detalhes mais escondidos, né? Nos seus fenômenos mais recônditos, né? Mais escondidos. Então veja, olha só, moçada, olha como que o trabalho ele é fundamental, né? Ao transformar, por isso que eu transformo a natureza e a mim mesmo. Por quê? Porque agora eu me vejo como, sei lá, pescador, eu me vejo como carpinteiro, eu me vejo como atleta. O atleta ele transforma a natureza. Evidente que ele transforma a natureza. Ele transforma o seu corpo. Ele transforma o seu corpo. E por meio dessa transformação ele se enxerga enquanto fisiculturista. Eu estou pensando no ambiente grego, né? Não tô tentando ir lá para tô suando aqui, puta calor. Né? Não tô tentando ir lá na. Vamos pensar aqui. Vamos pensar um pouco mais próximo de nós. Então, veja, eu me vejo então como carpinteiro, como ourives. Quando que eu sou ourives? Quando eu transformo o ouro. Fora disso eu não sou ourives. Eu posso ser outra coisa. Certo? Certo, gente? Maravilha, né? Maravilha. Eu, ao mudar a natureza, ao transformar a natureza, eu transformo a mim mesmo. Então eu não sou mais um ser genérico. Quem é você? Sou o carpinteiro. Veja a importância disso, né? Veja a importância da profissão. Veja a importância do trabalho, a hora do trabalho mais do que a profissão, né? A profissão ela é uma parte pequena daquilo que é considerado trabalho. Bom, veja a importância disso. Você tem lá, você vai entrevistar alguém, né? Tá lá o repórter, vai entrevistar João da Silva, não sei o que, agricultor. Ele é designado pelo seu trabalho. Quem vai ser entrevistado, aí fala lá, né? Coloca o nome da pessoa,
talvez a idade, e coloca lá a profissão. Não fala se ele é católico, se ele é protestante, se ele é corintiano, palmeirense, sei lá o quê. Fala o nome e a profissão. A profissão o define. Certo, gente? Até hoje a profissão o define. Hoje que a profissão está uma bosta. Né? Hoje que o trabalho é o trabalho mutilado, para usar a expressão marxista, que nós falaremos ao longo aí dos nossos estudos. Mesmo em um ambiente em que o trabalho é mutilado, ele ainda é importante. Por quê? Porque as pessoas são definidas por ele, né? Pelo que fazem, pela maneira com que transformam a natureza. Certo? Bom, então, se a gente avançando aqui, então, né? Por que esse processo de transformar a natureza e transformar a si é um processo de liberdade? Quanto mais eu domino a natureza, mais livre eu sou. Por quê? Para pensar um pouquinho. Quanto mais eu transformo a natureza, mais livre eu sou. Porque, se já não ficou claro, essa transformação da natureza, o que é? É a subjetivação das pessoas. Quando nós vemos um cercadinho das pessoas, não, desculpa, gente, da natureza. Quando nós vemos um cercadinho, aquele cercadinho, ele foi feito por seres humanos. Talvez ele tenha sido feito por você. E aí você olha aquele cercadinho, você não olha a natureza, uma natureza que se distingue de você. Você olha para uma natureza já subjetivada. É essa apropriação, né? O trabalho é a apropriação da natureza pelo homem. O trabalho ele vai subjetivando cada vez mais a natureza. Certo? Ele me faz enxergar a natureza, mas é uma natureza subjetiva. Então eu olho assim e falo, essa cerca fui eu quem fiz. Aquela casa fui eu quem fiz. Aquele prédio fui eu quem fiz. Olha só, o mundo... Nossa, mano, vai cair o mundo aqui. O mundo, pelo trabalho, se torna passível de reconhecimento. Eu me reconheço como pedreiro, por quê? Porque eu fiz essa parede. Se você está acompanhando as aulas de Marx, né, seriamente, já deu para você entender qual será uma das críticas em relação ao capitalismo que Marx fará. Por quê? Porque o trabalhador no capitalismo, ele não se reconhece no que ele faz. Que é o chamado trabalho estranhado. Trabalho alienado é errado, tá, gente? Eu vou comentar isso com calma. Trabalho estranhado. Esse é o termo correto. O trabalho, ele é estranhado no capitalismo. Então o cara olha e ele não sabe, ele não se reconhece naquilo que ele faz. Bom, fecho parênteses, isso nós conversaremos com maiores detalhes mais para frente. Por hora, isso. Trabalho, ele é essa... Então, né, ao passo que o homem trabalha, ele absorveria a natureza. Portanto, o deixando livre da dominação que a natureza exerce no homem. Como assim a natureza exerce uma dominação sobre o homem? Opa! Claro! Se você
viver à mercê da natureza, tem uma estação do ano que você vai comer só isso, na outra estação do ano só aquilo, na outra só aquilo. Se fizer muito frio, você tá full, porque não tem como se proteger. Se fizer muito calor e você ficar à mercê da natureza, você tá full também, porque você torra, né? Você pega uma insolação lá e morre. É nesse sentido que a história é a história do trabalho. A história é trabalho. A história é trabalho. A história, ela mostra o avanço cada vez maior da dominação do homem, da dominação da natureza pelo homem. Certo? Então, a liberdade está onde? Ora, quanto mais eu domino a natureza, menos refém dela eu fico. Evidente. Então, tá chovendo? Tá puta chuva. Eu falei pra vocês, tá um vento violento aqui. Tá um vento violento, mas eu tô de boa. Quer dizer, tô suando um pouco, mas tô de boa, né? Tô de boa. Tô aqui, ó, embaixo tem luz, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo, né? Então, pode estar uma puta chuva lá fora, pode estar um sol escaldante, aqui tá de boa. Essa é a liberdade. Liberdade frente às intempéries, né? Como a gente costuma falar o jargão. Frente às frente às, frente às dificuldades da natureza, as intempéries da natureza. Né? E ao mesmo tempo, essa liberdade que eu encontro frente à natureza, eu encontro frente a mim mesmo. Por quê? Porque eu só, de novo, né, gente? Não tem como. Eu só vou conseguir dominar a natureza, fazer isso, fazer um ar-condicionado, fazer parede, né? Se eu me enxergar enquanto pedreiro, enquanto engenheiro, enquanto físico, enquanto químico, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Trabalho atualizando as nossas potencialidades, né? Trabalho como atualização das nossas potencialidades. Então, moçada, até aqui, né? Até aqui, essa é a estrutura, a ossatura do trabalho. O que o trabalho é, do ponto de vista filosófico, certo? Segundo o marxismo. Acontece, e agora a gente vai, né, entender um pouquinho o porquê que o capitalismo ele é tão criticado pelo Marx. Acontece que dentro do capitalismo, eu já dei algumas indicações, dentro do capitalismo não é assim que o trabalho é enxergado. Não é assim que o trabalho se constitui. Tá aí o problema, né? Tá aí o problema. Então para que a gente possa, de fato, nos adentrarmos aí no capitalismo, vamos pensar o seguinte. Vamos olhar para a história até o feudalismo, né, que é o objeto lá do Marx. Até o feudalismo. Vamos olhar para a história até o feudalismo. O que nós enxergamos aí? Que a natureza, então, desde o início da humanidade até o feudalismo, nós percebemos o quê? Nós percebemos que a natureza, ela domina fortemente o ser humano. Certo? Por mais que técnicas, por mais que tecnologias tenham sido desenvolvidas ao longo do tempo, ainda assim o homem ele se encontrava muito preso às exigências da natureza. Né? Então você não tinha um domínio
um domínio tão efetivo da agricultura, você não tinha um domínio efetivo sobre várias doenças, conhecimento, né, de doenças, vírus, etc, etc, etc. E isso tudo fazia com que os homens eles fossem de fato reféns da natureza, né? Reféns da natureza. Vocês estudam história, vocês sabem lá diversas peças que ocorreram ao longo dos séculos e o quão exterminadora, né, essas pestes, essas doenças elas foram. Acontece que conforme nós vamos chegando à Baixa Idade Média, ao Renascimento e propriamente à Revolução Francesa, o que nós percebemos? Nós percebemos um crescimento vertiginoso das ciências modernas. E por extensão, nós acabamos por vivenciar um domínio cada vez mais alto sobre a natureza. Uma dominação cada vez mais efetiva sobre a natureza. Então, aos poucos, com o domínio, né, com o avanço científico, o homem ele foi se sobrepondo à natureza. Ele foi dominando a natureza. Portanto, fazendo com que a natureza funcionasse, trabalhasse para si. Né? Para si. Onde eu estou querendo chegar? Aliás, onde o Marx está querendo chegar? Ele dirá que o capitalismo o capitalismo ele seria a realidade histórica que iria de fato libertar os homens da natureza. O trabalho dentro então do capitalismo ele deveria servir para o reconhecimento do homem enquanto ser humano, para essa atividade criadora que ele de descobertas, de desnudamentos das potencialidades da natureza, e além disso tudo, lhe sobraria tempo ao homem para que ele se dedicasse a outras atividades lúdicas, a atividades que lhe dessem prazer, além do prazer proporcionado pelo trabalho. Porque, inegavelmente, esse trabalho do qual Marx fala é um trabalho prazeroso. Lógico que é. Imagina, você é reconhecido no seu trabalho, você trabalha no que você gosta, não é assim o ditado popular? É. Então, para o marxismo, e essa não é só, tá, gente? Um parênteses aqui, essa não é uma ideia só do marxismo. No marxismo isso toma uma forma mais sistemática devido mesmo ao trabalho e à posição de Marx, né? Enquanto praxis e etc, etc. Mas havia, onde eu estou querendo chegar havia uma esperança inquestionável. Era uma certeza, era uma convicção de que o mundo, agora regido pelo liberalismo econômico e o avanço cada vez maior da ciência, o homem seria lindo e maravilhoso, a vida humana seria linda e maravilhosa. Então, a crítica específica que Marx fará ao capitalismo, ela se endereça aqui. Por quê? Porque no momento em que o homem finalmente poderia se realizar no trabalho, vem o capitalismo e entende o trabalho apenas enquanto produtor de riqueza. Entende o trabalho enquanto fonte de riqueza. O trabalho serve para ganhar dinheiro.
Então, acredito eu que dá para vocês imaginarem o choque que isso causa àqueles convictos. Ou seja, no momento em que você tinha não, gente, é hoje, o Marx está falando de hoje. Veja a nossa realidade. Nós temos todas as condições objetivas, para não ter mais fome, para não ter mais essas doenças toscas, né, que aparecem, gente morrendo, criancinha morrendo porque colocou a mão na bunda e depois, né, colocou na boca. Nós temos todas essas condições. Quantas vezes vocês já ouviram o professor de geografia falar: a produção de alimentos no mundo daria para sustentar 2,5 vezes, 3 vezes o mundo. E ainda assim, entretanto, as pessoas morrem de fome. Essas são as contradições que o capitalismo comporta. Tudo isso por causa do trabalho, segundo Marx, claro, né? Tudo isso tem como origem o trabalho. O trabalho, ele deixa de ter essa característica de emancipação humana e passa a ter a característica de escravidão humana. Pela primeira vez, estou parafraseando Marx, ele comentando sobre o capitalismo, pela primeira vez na história, nós temos homens livres. Pela primeira vez na história, nós temos homens livres, mas que se comportam como escravos. Homens livres de direito, né? Por direito. Todos são iguais, todos são livres por nascimento, ppp. Mas, de fato, escravos. Por que escravos? Porque eles precisam, nós precisamos do trabalho para nos mantermos vivos. Porque é pelo trabalho que eu ganho dinheiro e com dinheiro eu mantenho a minha vida. Eu mantenho a minha vida, eu não ultrapasso a minha existência. O que eu ganho, eu compro arroz, feijão, pago aluguel. Lembrando, muito importante, estamos falando da época de Marx, ou seja, metade do século XIX, em que as condições de trabalho do recém-assalariado, o sujeito que saiu lá da servidão, do recém-assalariado, são condições muito piores do que as que nós vivemos hoje. Então, é claro, a hora que a gente chegar lá na escola de Frankfurt, a gente vai falar sobre o trabalho, a hora que nós chegarmos a Freud, nós falaremos sobre o trabalho atual, mas estamos falando desse trabalho, dessa condição de trabalho em que o Marx está vivenciando, que é a da metade do século XIX, certo? Começo do século XIX até mais ou menos 1860, certo? Então, esse é o ponto. Ou seja, para finalizar essa aula, eu não quero entrar no trabalho ainda alienado, embora eu já tenha falado muito aqui sobre trabalho estranhado, trabalho alienado, fetichismo, etc. Eu não quero entrar nesses conceitos, eu vou deixar uma aula específica só para que a gente possa conversar sobre esses pontos. O que eu quero finalizar essa aula com vocês é com a seguinte ideia. Veja, a crítica ao trabalho, a crítica ao capitalismo que Marx faz, ela não é tanto, prestem atenção, sabe? Ela não vem em primeiro lugar da propriedade privada. A propriedade privada é ruim, é uma bosta, ela vai ter vários problemas. Ela é muito importante, mas a crítica não recai aí. Basta ler Marx de verdade e não ler outros caras aí, né? E não ler comentadores. Basta ler o Marx. A crítica ao capitalismo, a crítica radical
da raiz mesmo, o problema do capitalismo, ele se encontra no trabalho. O trabalho que deveria, de novo, trazer autonomia aos seres humanos, no capitalismo, é um trabalho que escraviza os seres humanos. Certo? Bom, ficamos por aqui. Aula 35 minutos, acho que está de ótimo tamanho, né? Tá bom. Pelo que nós falamos, nossa senhora, tá ótimo. E caso vocês tenham dúvidas, sugestões, críticas, perguntas, qualquer coisa aí, dá um toque para nós. Beleza, gente? Um beijo. A próxima aula sobre o Marx, aí sim nós falaremos sobre o trabalho estranhado, trabalho alienado, fetichismo, reificação, mais-valia, todas aquelas coisas que se encontram dentro do sistema capitalista relativas ao trabalho. Firmeza, manos? Beleza, então? Um beijo. Obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu!